Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao IP de Prosa, o podcast aqui do IP Connect. Eu sou Gustavo Miranda, apresentador desse podcast. E antes da gente começar, eu quero fazer um convite para você que já conhece o IP Connect, já conhece a Prestacom, já conhece, gosta de todas as nossas soluções. Você que é nosso cliente, nosso parceiro, nosso amigo. Nós temos um programa aqui no IP Connect que é interessantíssimo, que é o Tamo Junto. No Tamo Junto, você pode indicar qualquer uma das soluções do IP Connect. Lembrando que nós temos soluções aí na área contábil, jurídica, finanças, RH, eventos, entre tantas outras. Indique os serviços do IP Connect. Assim que o comercial fechar o contrato, você recebe uma comissão. E para fazer essa indicação é super fácil. Tem um QR Code aqui na minha tela, não sei se vai dar para ver, mas se não der para ver, a gente vai colocar o link na descrição. Aqui também é só fazer a sua indicação, esperar o comercial entrar em contato e é isso, você ganha comissão a nos indicar. E se você está chegando agora, ainda não conhece o IP Connect, não conhece Prestacom, seja muito bem-vindo e eu te convido a seguir nas redes sociais @IP Connect, em todas as redes estamos lá produzindo conteúdo, trazendo muitos insights super importantes, super relevantes para você, empresário, empresária. E agora, vamos começar, né? Porque esse assunto de hoje ele é muito importante, ele é urgente. O convidado que está aqui, ele sabe tudo sobre essa conversa. Hoje a gente vai falar de reforma tributária, planejamento tributário, finanças, claro, mais lucro, mais dinheiro no seu caixa, empresário. E para isso, estou recebendo o Alexandre. Alexandre Vinícius, ele é gerente tributário na Prestacom, especialista em controladoria, tributário, e ele tem mais de 10 anos de experiência nessa área. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar participando. Igualmente. Bom, vamos lá, que o nosso assunto hoje Polêmica, né? É polêmico, é urgente. É. E vamos falar de reforma tributária, né? Sim, acho que é o assunto mais falado aí hoje no ramo do empresariado, né? E é o mais necessário que seja falado, né? A gente vai passar por mudanças aí consideráveis e o empresário ele precisa virar a chave, entender que esse é um momento, né, dele se profissionalizar e de fato começar a pensar não só em vender, mas começar a organizar a casa para estar pronto para esse projeto. Perfeito. A gente tenta não fazer um conteúdo muito alarmante. Com certeza. Mas não dá para não falar, né? Eu falo que até assim, às vezes a gente tem sentido um interesse baixo, né, nessa questão. E eu falo que é muito por causa desse alarde. Às vezes o cara tá ali tranquilo, né? Chegou de um dia de trabalho, o cara tá ali numa rede social. Aí o cara passa, tá ali o sensacionalista, né? O cara falando, cara, as empresas vão quebrar com a reforma tributária. Se você não faz isso, a sua empresa vai acabar. Então, assim, afasta um pouco, né, o empresário desse tema. Ao invés de aproximar, acaba afastando, com né? certeza. Porque fica tão polêmico que parece que nem é verdade. Cara, vira um... eu falo que a gente tem a informação e a desinformação nas nossas mãos, né? Então, assim, às vezes o cara quer vender curso, quer fazer outras coisas, cara, e acaba alguma coisa que ainda está em processo, o pessoal já leva como verdade, né? Então, processo de adaptação, então não tem nada. A reforma tributária começou, mas são várias etapas, né? Então, não existe uma verdade absoluta, não existe uma apuração fechada com a reforma ainda. Não tem como. Ela está ainda numa fase de construção, por mais que ela já tenha começado. Porque certeza. Começou. Né? O empresário que está ali achando que quando a gente fala de 2027, ele está achando que vai acontecer, não. Já está acontecendo em 2026. Né? Então, assim, essa é uma das etapas, 27 é outra etapa e assim a gente vai caminhando. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho dessas etapas ao longo da nossa conversa, né? Mas eu queria entender uma coisa, Alexandre. Tá. Então é um assunto muito atual, é um assunto urgente, digamos assim, e a reforma ela vai mexer em toda a estrutura do negócio. Toda. Quando a gente fala de imposto, né, eu digo que a reforma tributária é só o nome que é tributário, né, mas ela é uma reforma cultural, estrutural, né? Por quê? Porque hoje a gente vê imposto de uma maneira negativa, né? A gente acha que é só, literalmente, estou pagando, vou pagar o imposto. Não, aí a reforma ela vem para consolidar esse profissionalismo e levar para dentro da empresa que o cara tem um controle de margem, de custo, de fluxo de caixa, de capital de giro. TI está muito envolvido nessa reforma, você tem que ter uma software house preparada para receber, já atualizada, que essa atualização ela é constante. Então, assim, o empresário ele tem que estar muito ligado, porque corre isso, se ele não tiver tudo isso muito bem estruturado, 27 vai ser um estado de pânico para ele, né? Principalmente que eu falo de sistema. Então, ele tem que
igual eu falo, o contador é importantíssimo nesse ponto, porque ele é o parceiro que às vezes vai adentrar ali e direcionar esse empresário durante esse processo. Então, assim, a reforma ela mexe com toda a empresa. Perfeito. E aí você até já respondeu a minha pergunta, Tá. que era se o empresário ele está preparado. Então ele provavelmente não esteja. Tem várias pesquisas hoje, Gustavo, que mostram que mais de 60% do empresariado não está preparado para a reforma. E eu vejo até assim, quando a gente anda, a gente conversa com o empresariado, que muitos estão deixando a reforma um pouco de lado, né? Eu não sei se, igual eu falei, se é essa quantidade de desinformação, se é o medo mesmo, às vezes, de tocar na ferida, né? E aí eu acho que é o nosso papel dar esse direcionamento e mostrar para ele, cara, que não tem como voltar atrás, né? A reforma está aí, então ou você se adapta ou não tem mais empresa. Então, assim, não diferente dos outros processos que a gente já viveu lá atrás, né? Quando a gente colocou SPED fiscal, que é uma escrituração com todos os seus dados para a Receita, quando a gente levou para o E-Social também, que é uma escrituração, né, ali da folha. Então, todos esses processos, eles foram complexos, só que ele envolvia mais o contador. Agora não, agora a gente expandiu um pouco o leque e a gente tem que envolver todo mundo da empresa. E envolve a empresa toda, mas é a partir de um olhar analítico do contador. Isso. Então, o contador, nesse momento, ele é crucial para o empresário poder, vamos dizer assim, passar por esse processo de maneira menos conturbada, né? Porque, assim, é uma coisa nova para todo mundo, né? E eu estou falando, não é uma classe específica, não é uma empresa específica, é o Brasil como um todo. Então, assim, eu digo que todo mundo é especialista em reforma na teoria, né? Mas na prática não existe, porque não aconteceu ainda. Então vai ter muita dúvida, muita coisa nova que vai aparecer. E às vezes nós mesmos, contadores, advogados, tributários, não vamos saber responder. Né? Por quê? Porque é novo. Né? Hoje, se chega um auto, se chega uma coisa relacionada à declaração, pelos anos de experiência, pelo que a gente já entende de legislação, a gente consegue dar um direcionamento. Eu consigo atender o empresário e dar um direcionamento para ele, qual que é a melhor maneira dele lidar, o que ele tem que fazer, qual que é o procedimento que a gente vai seguir. Agora, com a reforma, você não tem, né? Então, assim, é muito novo para todo mundo, inclusive para nós. Nós vamos aprender muito durante esse processo Estão também. aprendendo já, né? Estamos aprendendo. E eu não sei se o empresário vê dessa forma. Eu acredito, eu espero que sim. Eu sou da área do marketing, então, assim, não tem nada a ver. Mas eu lembro muito bem, porque eu já trabalhava em escritório de contabilidade, como marketing, na época do E-Social. E teve toda uma história, a gente fez muito evento, trouxe muito conteúdo para preparar o empresário para esse momento. E agora, com a reforma tributária, eu, mesmo não sendo a minha área, eu não tenho nem um pouquinho de expertise nesse assunto, sou leigo, mas eu acho um assunto interessantíssimo. Então, quando eu escuto, né, você, outros contadores falando de reforma, eu paro para ouvir, porque realmente é interessante. E é uma coisa quase, palpável mesmo, assim, aquilo que vocês estão falando sobre imposto, sobre fluxo de caixa, sobre margem de lucro. E eu espero que o empresário também tenha essa visão de, peraí, esse assunto é realmente sério e ele interfere na minha empresa e ele interfere nos meus sonhos, né? Assim, a reforma ela é importante para todo mundo. Quando eu digo o empresariado, talvez seja o mais afetado ali naquele momento. Mas nós, consumidores finais, né? Hoje você compra alguma coisa, você não sabe quanto você pagou de imposto, Gustavo, né? Com a reforma ali a gente já vai fazer por fora, né? Esses impostos novos que vão substituir esses antigos, né? Que vão sair. Você já vai ter o valor ali de imposto que você pagou. Né? Então, assim, o quanto é interessante para você. Porque hoje você vai em qualquer lugar, você critica, o imposto está alto, isso aqui é por causa dos impostos. Mas de fato você sabe? Você não sabe. Né? E até para a gente que é contador, hoje, se você for pegar de fato um cupom, uma nota fiscal de alguma empresa, você às vezes não consegue chegar no custo, porque eu não sei se aquele cara tem um benefício, se ele aplicou alguma coisa diferente. Então, assim, para nós também o impacto é muito grande, porque se vai aumentar custo, se vai mudar a margem do empresariado, essa conta vai chegar para a gente que é consumidor final. Então, assim, eu falo que a reforma nos últimos anos talvez seja um divisor de águas assim na maneira de se pensar no custo do Brasil, né? Hoje a gente tem um custo muito alto com muita coisa, né? E de fato a gente precisa começar a simplificar para que o brasileiro, as pessoas comecem a entender como que funciona isso. Porque hoje legislação é um bicho de 7 cabeças para todo mundo. Sim, e é muito interessante você falar nesse ponto que é uma mudança que, claro, afeta o empresário, mas vai afetar e vai contribuir ali também com o consumidor, né? E então a intenção da reforma tributária é
sair de um sistema tributário de impostos que é muito complexo, com vários tributos e ali vários regimes diferentes. Isso. E alguns tributos para regimes específicos. E aí, no cenário da reforma tributária, isso será simplificado. É o que a gente espera, né? É o que ela promete, é o que ela promete e o que a gente realmente espera, né? Essa simplificação. Porque, assim, hoje, Gustavo, o custo para você operar dentro do Brasil é muito caro. Então, hoje você imagina que você tem várias camadas ali, você tem um departamento fiscal, você tem um advogado tributário, você tem um compliance tributário, você tem uma auditoria depois para ver se tudo isso ainda está certo, né? Para minimizar um risco ali ou um crédito que você deixou de aproveitar. Então, vira um custo muito grande, uma bolha muito grande, que gera uma despesa muito alta para o empresariado, né? Quando ele não repassa isso no custo para nós, consumidores finais, né? Então, assim, o que a gente deseja? Que realmente isso simplifique. Hoje eu falo como experiência de contador, né? A gente gasta muito tempo enviando declaração para a Receita. Então, eu tenho que pagar o imposto, eu ainda tenho que mandar uma declaração explicando para a Receita como que eu cheguei nesse valor de imposto. Para eles conferirem lá, porque eu acho que nem eles, às vezes, se mandar só aqui, eles não vão saber conferir. Então, tem que mandar para eles ali todo um material para eles chegarem naquele valor e dizer assim, não, tá certinho o imposto dele. Então a gente gasta muito tempo, então é muita mão de obra, é muito tempo e a gente não tem clareza. Esse para mim é o ponto principal, a transparência. Igual eu falei, hoje a gente não sabe quanto que a gente paga de imposto de fato, a gente não sabe se tem um benefício ou não em algum produto, né? Se eu consigo comprar aquele produto mais barato ou não. Eu digo assim, nós, o povo, né? Porque aí dentro de um planejamento tributário estratégico bem definido, bem feito, a gente traz essa lucidez para o empresário, né? Através dessas estratégias aqui você consegue reduzir, você consegue repassar o seu produto, você consegue ter um nível de competitividade maior dentro do mercado. E eu espero que a reforma ela venha primeiro como base trazer isso, simplificação. Perfeito. É o que a gente espera, que o empresário espera também. É o que todo mundo espera. E que essa simplificação ela contribua aí para a margem, para fluxo de caixa. Total. E pensando, Alexandre, então, já falamos que a reforma tributária começou, né? Ainda em um ritmo de experimentação, isso, mas já começou. Nesse ano de 2026, assim, o que você considera fundamental o empresário parar e realmente começar a observar? É o ano para organizar a casa. Certo. Então é o ano ali para o empresário, de fato, igual eu falei, sentar com o TI, entender se o sistema atende, se não atender, já começar a pensar num outro sistema, né? Caixa redondo, organizado, né? Estoque redondo, organizado. Então o período que ele tem que organizar a casa dele, para ele, igual eu falei, não vai ser um processo fácil, mas para ele fazer essa transição de maneira mais branda, mais tranquila. Então, assim, é um período que a Receita deu, né? Hoje a gente já tem algumas notas fiscais saindo com os novos impostos em fase de teste, né? Então já dá para o empresário ali ter uma noção se o sistema dele está atendendo ou não as regras, e aí ele tem que justamente sentar com o pessoal do processos, entender contratos, né? Entender o que vai impactar e já começar a desenhar esse novo fluxo. Então, assim, o 2026 é para o cara botar a casa em ordem, para o cara pegar o contador dele, levar lá para dentro da empresa, contador, esse aqui é meu gerente financeiro, esse aqui é o meu gerente de compras, esse aqui é meu gerente de price. A gente sentar e explicar tudo para a galera ficar ciente do que eles têm que fazer, o que vai mudar. Porque eu falo assim, Gustavo, o empresário, cara, é o cara que traz o dinheiro para dentro da empresa, é o cara que está na feira, é o cara que está no network. Então, às vezes, precisa da gente adentrar a empresa desse cara e, de fato, fazer esse trabalho ali com um time que toca a operação. Se eu encher a cabeça do empresário ali de coisa, ele está ciente, beleza, mas às vezes não chega essa informação em quem executa. Então, se a gente, de fato, conseguir entrar dentro da empresa e levar essa informação, sentar com o cara do price, a partir de agora você vai fazer o preço nesse formato e já cria uma planilha aqui do lado para você fazer no novo formato, já para você ir medindo o impacto. Então, a gente precisa desse nível de parceria e ele tem que ter isso muito bem cravado na cabeça dele. 2026 ainda é a fase de teste. Aí 27 já começa a valer. Certo. Antes da gente partir para 27, para confirmar. Uhum. Lá na Prestacom a gente fala muito de contabilidade consultiva, né? Perfeito. Essa parte de
ir não só até o empresário, como você falou, o empresário muitas vezes ele não fica ali dentro do processo, Isso. mas adentrar na empresa e verificar ali estoque, verificar a precificação, isso entra dentro de uma parte de contabilidade consultiva, mas também é planejamento tributário. Também. Também. Né? Essa contabilidade consultiva é aquela contabilidade que pensa lá na frente, né? Né? Aquela contabilidade que fica quadrada ali pensando, o cara já está planejando o futuro da empresa. E o planejamento tributário, hoje ele já faz sentido, né? Hoje é importantíssimo que a empresa tenha isso. Agora com a reforma é mais ainda, né? Então a gente tem que ter um diagnóstico tributário muito bem estruturado nesse momento. Mostrar para ele como que é hoje, né? O que você está pagando de imposto hoje e como você vai pagar no próximo regime. E aí já medir o impacto ali para ele entender se de fato o caixa, se de fato ele tem que mexer na margem dele, se de fato ele tem que mexer às vezes na logística, né? Porque às vezes a gente vai entrar dentro da empresa e o problema geralmente é imposto, né? Todo mundo fala assim, eu tô pagando muito imposto. Só que tem detalhes, cara, que a gente deixa passar. Às vezes o detalhe do frete é que está onerando a operação dele, né? Então ele tem que procurar um novo parceiro. Então às vezes o detalhe sabe, pequenos detalhes ali da operação que dá para ele economizar e que às vezes pode gerar um ganho para ele. Eu te dou um exemplo. CTE, frete. O cara às vezes está com um cara ali que não oferece crédito para ele. Né? Então ali às vezes ele está ganhando um imposto ali em cima, ou às vezes ele está comprando um cara que é do Simples Nacional, que oferece um crédito reduzido. Então às vezes falta ele fazer essa conta. Ó. Às vezes o cara vai comprar, tem uma oferta de São Paulo e tem uma oferta de Brasília. Ó, o cara de São Paulo aqui é mais barato. Pô, beleza, mas São Paulo me manda um percentual de 7% de CMS. Brasília vai me mandar 12%. E aí, botou no lápis para ver se de fato qual que compensa? Então tem pequenos detalhes que a gente precisa adentrar na operação do cara e entender. Eu falo que o planejamento tributário não é o cara me mandar um monte de número e eu fazer. Né? Eu tenho que entender o contexto, eu tenho que entender como é que funciona a empresa dele para justamente fazer uma coisa adequada, porque o planejamento tributário ele não é geral, ele é personalizado, ele é para aquela empresa e naquele momento, porque se amanhã a empresa decide vender outra coisa, fazer outra coisa, eu tenho que fazer um novo planejamento, entendeu? Entendi. Você está falando coisas muito, muito valiosas. Se tiver alguma dúvida aí, você pode... Tenho várias. Estou tentando acompanhar. Não, eu tenho que voltar pode me cortar, pode falar, explica aí de novo, Alexandre. Não, jamais. Mas está realmente muito bom e é muito interessante, né? E eu estava conversando com a Érica, né, que é gestora lá na Prestacom também, e ela estava me explicando algumas coisas exatamente sobre isso, assim, sobre a necessidade de ter um contador muito próximo, né? E muito parceiro, por quê? Se o empresário hoje ele tem uma contabilidade que só emite ali o boleto para ele pagar, né? Isso não é uma contabilidade que realmente vai te ajudar a crescer. Eu acho que a proposta da Prestacom é outra, é uma proposta de realmente ser parceira do empresário, né? Estar ali lado a lado e contribuir na precificação. Então, vou olhar ali dentro da matéria-prima desse produto que essa empresa está produzindo. Qual é esse NCM, sim, né? E por aí vai, assim. Então, assim, eu acho que o principal ponto é esse, entender a dor do empresário. Certo. Se ele está procurando a gente para fazer um planejamento, qual que é a dor dele? Né? É custo, né? Que ele não consegue ver direito o custo dele? É a margem dele? É o preço de mercado que ele está fora? Então, a gente tem que trazer tudo isso para a mesa, entender com o empresário como é que a empresa dele está rodando. Às vezes, igual eu falei, né? Nem com o empresário, a gente sentar com um diretor financeiro, com o diretor de compras, com o gerente da área, para tentar entender como que ele está fazendo aquela precificação, o que ele está levando em consideração. Porque assim, Gustavo, cada empresa, por mais que sejam segmentos iguais, tem suas particularidades. E as particularidades elas precisam entrar dentro do planejamento. Né? E mais uma vez, a Érica está totalmente correta, porque se um empresário não estiver muito próximo do contador dele, cara, é muito difícil que a empresa dele consiga evoluir. Hoje o contador ele é uma peça indispensável, não só porque o serviço é um serviço periódico que precisa ser feito porque a Receita cobra, mas o empresário é o cara que tem os números do empresário na mão. Então hoje se você me perguntar, eu sei quanto o cara tem de estoque, quanto o cara tem de caixa. Então às vezes internamente, às vezes nem o próprio empresário vai saber, mas eu tenho todos esses números, eu sei quanto ele gasta de folha, eu sei quanto que ele gastou lá na despesa lá com a festa da empresa, então tem todos esses números ali no meu balancete. Então assim... É muito importante que ele esteja muito bem próximo. Até digo, se o seu contador ainda não falou de reforma tributária com você, cara,
repense-se e converse ficar com esse cara, porque é o tema que mais vai impactar na sua empresa, e o seu contador é o cara que tem que estar te cobrando, ele tem que te alertar sobre isso. Então, assim, o contador é peça fundamental, não só na entrega de declarações, né, mas para a Receita, mas também no dia a dia da empresa. Então, o normal é que a empresa pegue o telefone, ligue pra gente, ó, tô com operação assim, igual eu falei, tô querendo comprar de São Paulo, tô querendo comprar de Brasília, tô com orçamento lá de Minas. Faz a conta aí, qual que compensa mais, onde que eu ganho mais dinheiro, onde que eu economizo dinheiro. Tem que fazer isso, senão não dá certo. E perfeito. E uma coisa, acredito que antes da reforma tributária, falar de planejamento tributário era uma coisa para empresas maiores. Isso. Empresas grandes mesmo, que já tinham já tinha uma operação ali mais estruturada e Sim. realmente podiam investir numa proposta de planejamento tributário. Mas com a reforma tributária, o planejamento tributário ele é essencial para todas as empresas. Porque já que você falou que esse é um período de organizar a casa, quem vai organizar e ajudar a organizar essa casa é o contador através do planejamento. Com certeza, Gustavo. O que acontece? Hoje, não é muito da cultura da gente falar sobre planejamento tributário com o médio e pequeno empresário, né? Ele é o cara ali que está no simples e ele às vezes quer morrer no simples e às vezes ele acha que de fato simples é o melhor. Não, acho que tem que botar no papel, né? Entender o propósito do empresário. Também tem aquele empresário que às vezes não quer crescer, para ele tá bom daquele jeito. E a gente respeita o espaço dele, mas o empresário que às vezes quer crescer, quer mais espaço, a gente tem que sentar com esse cara, explicar para ele esse novo formato, né? Que você está saindo de um regime, a gente faz as contas, ó, compensa você ir para esse, de fato, explicar para ele todo esse processo. Então, assim, hoje, ainda mais com a reforma, né? A questão do planejamento tributário ela vai ficar constante, porque a reforma, como ela é um período de transição, durante todo esse período a gente vai ter que ficar fazendo. Eu até falo para os meninos, né? Eu fiz um esses dias, eu até falei para o cara da empresa, falei, ó, tô fazendo seu planejamento hoje. Virada de 2017, eu preciso fazer um novo planejamento para você, porque esses impostos aqui que tá em amarelo aqui na planilha, eles vão deixar de existir, eu vou ter outro. Então, assim, para você entender o quanto isso traz de impacto, né? Então, durante esse período, a gente vai precisar ficar mantendo esse planejamento para entender se de fato é viável estar no regime ou se não é, onde ele pode economizar, né? Então, diga assim, a gente vive um cenário de novidades, né? E essas novidades, elas surgem em oportunidades. Então, o que a gente conseguir já trazer de oportunidade, o empresário já vai sair na frente. Ele sai na frente, Sai na que é frente. uma grande vantagem sair na frente. Com certeza. Em um mercado que está cada dia mais competitivo. E Com acho que para certeza. todos os segmentos, né? Com certeza. Tanto para esse pequeno, médio, grande empresário, está competitivo para todos. Isso, com certeza. É muito importante que ele tenha já isso em mente, da necessidade de fazer o planejamento. Não só agora, para entender de fato o que o que ele tem hoje em mãos, né? Se dá para operar, se tá bacana, se a minha carga tributária tá condizente com o que eu tenho de faturamento ou não. Porque assim, Gustavo, hoje se vende muito simples nacional. Uhum. E nem sempre é o ideal. E nem sempre é o ideal, sabe? De fato, você precisa colocar no papel, você precisa ter tudo organizado, né? Então, mais uma vez, o empresário ele precisa procurar um profissional adequado, porque se o cara está na dúvida, eu sou do simples, eu estou na dúvida, e o contador dele fala, cara, fica no simples mesmo, é menos trabalhoso para o contador, né? Mas agora, assim, para o empresário, é vantajoso? Você tem que sentar e explicar para o cara, falar, cara, você mudar de regime, vai ter isso aqui para você fazer, hoje você faz assim, só que você vai ter economia de X, e aí? Compensa para você? É isso que tem que ser levado. Perfeito. Alexandre, então, considerando que agora 2026 é o momento de organizar a casa, pensando em sistema, em caixa, Isso. estoque e precificação, 2027, o que já começa em 2027? Vamos lá. Pensando em reforma tributária. 2027 eu digo aí que o jogo começou a valer. Antes a gente estava no aquecimento, agora começa a valer o jogo. E primeira coisa, a gente tem a saída de 2 impostos, né, que é a PIS e a COFINS, e dando entrada a um novo, que é o CBS. Né? Então, assim, impacta muito no dia a dia do empresário. Tá? Eu vou te dar um exemplo muito claro aqui. Né? Hoje tem empresas que não pagam PIS e COFINS, né? E o CBS, a política já muda. Né? Ele vai começar a pagar. Então, ele toma o crédito e tem o débito. Então, ele paga. Hoje, um cara... Vou pegar um ramo aqui, autopeça. Autopeça, ele tem um regime que a gente fala que é PIS e COFINS monofásico. Então, o cara que é do atacado e do varejo, ele não
paga PIS e COFINS. Por quê? Porque a indústria já fez a retenção dos impostos e já repassou para a Receita. Né? E agora não, nesse formato de CBS ele vai pagar. Então, pra você entender o quanto isso impacta na vida de uma autopeça em 2027. Né? Um imposto que ele não pagava e agora ele passa a pagar. Então ele tem um desembolso de caixa maior, né? Ele já tem que preparar o controle ali para a entrada de créditos que ele não tinha antes, que agora ele vai ter. Então, assim, é um cenário que parece que é só dois impostos, que na verdade é quase um, né? Porque eles andam juntos ali, que vai sair e vai entrar um novo. Não, não é só sair e entrar um novo. É toda uma legislação que acaba ali de isenção, de não tributação, de monofásico, que ela acaba, né, para surgir um imposto com uma temática totalmente diferente. Então, assim, o sistema já tem que estar rodando, porque as notas já precisam sair nesse formato, né? O estoque já tem que estar ali pronto para receber esse novo formato ali, porque vai mudar o custo ali da entrada no estoque, igual eu falei, hoje ele não toma o crédito, no CBS ele vai tomar. Então, assim, já tem que ter uma série de medidas feitas ali para ele não sair no prejuízo. Então, autopeças, vamos pegar outro ramo aqui, bebidas, é o mesmo segmento, né? Então, tem vários ramos que é desse jeito que já vai sofrer um impacto de cara. Né? E é um impacto no fluxo de caixa. No fluxo de caixa. Direto. É um imposto a mais para ele pagar. Sim. Né? Porque eu estou falando de crédito. O crédito não necessariamente é o débito. Então, ele vai tomar um crédito e às vezes ele vai ter uma saída muito maior. Né? Ele vai vender bem mais. Então, ele vai ter um impacto direto no caixa dele. Perfeito. E pensando que 2027 é daqui 6 meses. Assim, 8 meses. Passou a Copa e vem a eleição. Exato. Muito perto. Está muito próximo. E pensando em coisas que vão acontecer até antes de 2027, hoje, para o empresário que identifica, por exemplo, que não está mais sendo interessante ou financeiramente interessante se manter no Simples Nacional, por exemplo, ele quer fazer a migração de regime tributário, ele tem que fazer até setembro, não é? Ou até outubro? Para migrar o pra regime? Para migrar um regime tributário hoje? Depende, certo, tá? Porque ele tem faturamento que ele não pode estourar, ele tem algumas depende de algumas outras Isso, depende de algumas outras coisas, né? Então, assim, o cara que às vezes está num regime e ele quer mudar, o ideal é que de fato ele faça um estudo tributário, a não ser que seja assim, igual eu falei, o regime lá do Simples é 4.800, né? Uhum. Então, assim, a não ser que ele estoure isso aí de cara e não tenha como ficar no regime, o ideal é que ele faça o planejamento tributário para olhar qual que é o mais viável para ele. Mas, assim, é um alerta, porque o Simples... Tem muita gente aí falando de reforma, de Simples e tal, mas, assim, o Simples também é afetado pela reforma, gente. Tá? Então, o Simples ele tem um sistema diferente ali de tributação com a reforma também. Então é interessante para o cara que está no Simples, às vezes ele fazer um estudo ali, como que é meu Simples hoje e como que vai ser meu Simples com a reforma. Justamente para ele não perder cliente, não perder competitividade, entendeu? Então, assim, é muito interessante que ele estude essa migração antes de fazer, até porque depois que ele fizer essa migração, é igual eu falei, ele tem um monte de outras obrigações que vão junto com essa mudança, né? Então, tem que ver se o sistema está preparado, porque hoje o Simples não tem um arquivo que ele envia para o Estado, que é o SPED Contribuições, hoje ele não manda. Então, ele precisa arrumar todo esse parâmetro no sistema dele. Então, assim, ele tem algumas particularidades que ele precisa tomar essa decisão e ajustar tudo dentro de casa. Simples assim... O Simples, na verdade, Gustavo, ele surgiu porque hoje a gente tem... igual eu falei aqui, a gente tem muita regra, a gente tem muita dificuldade para operar no Brasil no ramo tributário. Então, igual eu falei, você tem um departamento fiscal, um advogado tributário, um compliance, você tem muita coisa ali envolvida. E às vezes o cara que é do Simples, que é um pequeno empresário, o cara às vezes não vai ter condição de ter um funcionário ali para ficar olhando regra tributária para ele, né? É um custo para ele muito alto. Então o Simples ele veio justamente para isso, pegar essa parte burocrática e jogar numa caixinha e falar, para você aqui a gente vai simplificar tudo. Então veio dessa necessidade, entendeu? Então assim, é interessante, só que ele te limita ao crescimento também. Então o empresário ele tem que ter um plano bem definido e ele precisa assim, é muito importante que ele tenha um planejamento tributário antes de ele tomar essa decisão. Perfeito. E para esse planejamento tributário, conte com a Prestacom, conte com a Prestacom, isso, pode. Isso mesmo. Alexandre, falando em 2027, você disse então sobre os novos impostos, CBS e IBS. Split Payment começa já em 2027? É para começar. É para começar. É para começar, né? É um período até de teste também, né? Então o Split Payment ele já começa, né?
E aí tem muita gente que não está acreditando que isso vai rodar, mas assim, a tendência é que isso rode. Em alguns outros países do mundo já roda nesse formato, né? Já tem empresas testando split Já, payment? né? A Receita, assim, tem que dar o braço a torcer, porque os caras são bem organizados. Hoje é um projeto de bilhão, né? São quase 2 bilhões gastos aí com reforma tributária. E eles escolheram empresas de grande porte, lógico, né? Os grandes contribuintes, que é aqueles que movimentam mais, né? Já para começar esse teste, então, da apuração real, do split payment, tudo isso já rodando. Então, assim, é uma fase de maturação. Então, vai começar a rodar o split payment, e aí ele vai trabalhando ali durante essa fase de transição. Eu sempre digo que é um processo de adaptação não só para o empresário, para o contador, mas para a Receita também, porque pode ser alguma coisa não funcione e ele tem que voltar atrás, mas isso aí está dentro do jogo também, não tem problema, né? Quantas vezes sai notícia aí que vai mudar alguma coisa na nota, eles prorrogam mais 60, mais 90 dias, não só porque o empresariado não está pronto, mas às vezes porque a Receita também não está pronta para receber essa informação. Se a gente olhar para a reforma, Gustavo, a gente tem muita regulação, muita dúvida que a Receita ainda não respondeu. Então, assim, eles mesmos ainda estão trabalhando em cima disso para poder atender. Então, assim, já começa a rodar. Então, o empresário já sente o impacto lá no caixa, né? Igual eu falei, já sente o impacto no custo, na margem. Hoje, vamos dizer aí que ele tem um prazo, né? Porque ele trabalha um pouco com o dinheiro do governo, ele recebe tudo, depois ele tem um prazo no mês subsequente para fazer esse pagamento, então ele tem um desafogo ali no caixa com o dinheiro do imposto até a data do pagamento. Agora não. Agora ele já tem que ter uma coisa muito bem estruturada, porque Importante explicar para o empresário que ainda não entendeu ou não sabe o que é o split payment. Pode ser que aconteça. Mas hoje, como é que funciona? O empresário vende, mas ele paga o imposto daquilo que ele vendeu depois. Isso. Com o split payment, esse imposto ele já vai ser retido na fonte. Isso. Então, no momento da venda, já vem descontado ali na conta. Ele já recebe o líquido. Já recebe o líquido. Então, assim, você imagina o cara que tem um aperto no caixa, né? O cara que não está com capital de giro bem estruturado. Então, esse cara que antes ele tinha um prazo ali para andar com esse dinheiro do governo ali no bolso, agora ele não vai ter mais. Então, ele precisa começar a estruturar. Por isso que eu falo que o ano de 2026 é para arrumar casinha. Arruma o caixa, cara, tem uma saúde financeira, faz um giro ali de capital bem estruturado, né? Anda do lado ali do banco ali o que for necessário, né, para poder pegar dinheiro às vezes para suprir essa necessidade, porque assim ele vai precisar, isso aí é fato. E assim, o split payment ele vem para não deixar o cara sonegar. Né? Então hoje você não vai ter opção de não pagar um imposto, ou às vezes adiar esse imposto. Vou deixar para pagar, vou pagar com multa e juros, mas vou pagar daqui 10 dias. Cara, ainda vai existir? Vai, porque a gente ainda vai fechar ali na mão, tem muita transação em dinheiro e tal, então ainda tem algum resquício disso, mas o grosso mesmo, que é aquilo que ele passa no cartão, passa no Pix ali da maquininha, que tem envolvimento de banco, já vai vir líquido para ele, então ele tem que se virar com aquele dinheiro. E ele só vai conseguir se virar com aquele dinheiro se ele se planejar antes. Com certeza. Então essa nossa conversa aqui, ela é fundamental para esse empresário entender que agora é o momento de organizar e se preparar, e se ele estiver preparado, ele vai conseguir lidar com essas mudanças. É a preparação que é o segredo, né? E assim, a gente vem falando de reforma há muito tempo, né? Igual eu falei, esse ano é um ano de teste, então assim, vamos dizer assim, que a gente está tendo espaço para se adaptar e organizar a casa. Só que precisa ter vontade, né? Então assim, eu falo que é muito difícil você fazer reforma dentro da casa, né? É complicado, porque hoje a gente já vive um cenário e está tendo uma reforma, né? Então assim, gera bagunça, gera desgaste. Mas assim, precisa ser falado e precisa ser organizado nesse momento. Eu falei, quem se organizar agora sai bem na frente em 2027. Certo. Uma outra coisa, um pouquinho antes você falou sobre... Você deu o exemplo do segmento de autopeças e deu também o exemplo do segmento de bebidas. Isso. E aí eu lembrei do imposto seletivo, que é um imposto que antes que ele não existia... E agora ele vai existir para alguns produtos específicos. Produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Isso. Como, por exemplo, bebidas alcoólicas, refrigerantes e por aí vai. Ou seja, esse empresário que antes não pagava imposto nesses produtos, agora vai começar a pagar. Também. Então é mais um impacto aí nesse fluxo de caixa. Esse é um imposto, assim, bem discutível, né? Um imposto seletivo, porque o que acontece? Qual que é o contexto do imposto seletivo? Ele é um imposto que
produtos que fazem mal à saúde, né? Que eu falo cigarro, bebida, açúcares. Então, assim, tudo isso que gera algum tipo de malefício ao ser humano, o Estado entende que, cara, esse cara doente, ele vai voltar para o Estado com algum problema de saúde, eu vou ter que atender ele, então eu vou ter um desembolso maior para atender um cara desse, né? Um cara desse está mais sujeito a ter algum tipo de doença. Então eles criam uma tributação a mais, né, para tentar fomentar, deixar esse produto mais caro, para tentar diminuir essa venda, né, criar uma barreira ali de literalmente comercial, e também ter um dinheiro no caixa ali para usar em campanhas, né, para usar ali no atendimento, se for necessário. Então, assim, esse é o contexto. Então, a gente imagina que tudo que vamos dizer assim, que faz mal, né, que não é saudável, eles procuram sobretaxar para não estimular o uso. Então, assim, esse é mais um planejamento que tem que ser feito. O cara que trabalha com cigarro, o cara que trabalha com bebida, ele já tem que ter essa consciência que dentro dos impostos que ele já paga, tem mais um. Hoje essas mercadorias elas já são sobretaxadas, já tem uma taxação Não diferente. sabia. O cigarro, essas bebidas, elas já têm uma tributação maior um pouco, né? Bebidas quentes e tal. Mas, assim, agora ele vai ter um imposto para ele, literalmente, né? Hoje ele tem uns adicionais, mas hoje ele vai ter um imposto só para ele. E é um imposto que vai dar o que falar, porque eu vou te falar, aí é briga de cachorro grande, porque a gente está falando só de grandes empresas, né? As fábricas, as produtoras. Muitas então, das maiores muitas das empresas, maiores, né? e isso. Sim. Então é um imposto que ainda vai dar o que falar. E ainda está se. Tem ele lá, ele está lá, mas ainda tem muita discussão sobre ele ainda. E a ideia é que ele comece já no que vem também? Não, por enquanto. O imposto seletivo também já começa. Começa ano que vem. Já começa ano que vem. Começa ano que vem. Se tudo, né, se tudo caminhar como está caminhando. Se tudo caminhar Se ele como não for discutido isso, ou alterado de senão... alguma forma. Assim, tudo indica que, igual eu falei, a reforma ela vai caminhar do jeito que tá. Mas é lógico, as coisas podem mudar. A gente entende que é um processo de adaptação. Então, podem mudar a qualquer momento. Certo, perfeito. E outro ponto que eu acho essencial a gente entrar também é no ponto dos incentivos fiscais, que hoje eles existem em diversos lugares e alguns segmentos, em alguns estados recebem um tipo de benefício, em outros estados outros, e muitas empresas se beneficiam desses benefícios, né? Quase redundante. Mas com a reforma tributária, esses incentivos eles vão acabar da forma que a gente os conhece. O que vai mudar? O que acontece? Hoje o incentivo ele virou a grande arma do Estado para poder trazer arrecadação. Você imagina o Estado de Goiás competir com São Paulo por uma empresa. São Paulo com todo o polo logístico, com tudo. É muito difícil. Né? Então, se eu quero trazer uma grande empresa para me aumentar a minha arrecadação interna, eu tenho que ir lá e tenho que oferecer alguma coisa para esse empresário de diferente. Né? Então, virou a verdadeira guerra fiscal. Né? Cada um vai metendo uma canetada, vai oferecendo um benefício melhor que o outro. Aqui eu consigo uma isenção para você de 10 anos, aqui eu tenho um benefício melhor, no outro estado você tem uma ideia, o tanto que essa questão de benefício é maluca, Gustavo. A gente tem estados que não tem porto e eles têm benefício para porto. Você descarrega em outro estado, mas você pagar o imposto para lá, o benefício vai ficar para lá, o imposto. Então, assim, você entendeu tanto que ficou uma coisa assim de guerra fiscal mesmo. Né, entre os estados ali. Em Goiás eu sei que existem benefícios para bares, restaurantes. Existe vários. A gente tem os maiores aqui para a indústria, que é um ProGoiás, que é um benefício muito bom, né? E a gente tem os benefícios que a gente fala ali, que é por operação, né? Então, os bares e restaurantes, quando vendem alimentos, né, que eles fazem ali comida, eles têm um percentual de redução na base do ICMS. Então, assim, esse é um cenário que a gente também precisa colocar dentro do planejamento, porque ele vai acabar. Né? Durante esse período de transição, ele não acaba em 2027, mas durante o período de transição, esses benefícios vão acabar. Então, você pensa hoje, um empresário de indústria que tem um ProGoiás, que é um benefício interno que a gente tem dos mais fortes, que ele tem uma economia ali de ICMS de até 67%, né? É um valor considerável. Né? E isso o que ele faz? Ele tem que investir na empresa dele. Então ele investe em maquinário, investe em crescimento, ele investe em vários cenários ali, né, da empresa para a empresa expandir. Hoje não, ele não vai ter mais esse dinheiro ali para investir na empresa. Então ele vai pagar 100% do imposto dele. Diminui a guerra fiscal, diminui um pouco a bagunça tributária que se foi feita em cima disso, diminui. Só que a gente tem que pensar muito bem e o pessoal ali vai ter que bolar um plano muito
já tem até o comitê ali gestor dos benefícios, né, que depois que acabar os benefícios eles ainda vão ficar subsidiando o tempo, porque o empresariado não dá conta de perder esse benefício assim e continuar tocando a empresa, né? O benefício hoje ele já faz parte do planejamento tributário da empresa, da economia tributária da empresa. Então, assim, é um fator que eu acho que é crucial aí, para mim é um dos mais importantes da reforma. Como que os estados vão se tornar atrativos para essas grandes indústrias e fábricas sem oferecer benefício fiscal? Como que você vai aumentar a arrecadação do seu estado? Porque hoje tem um comitê gestor, que é você vai colocar tudo num guia só, um comitê gestor que vai julgar ali, vai dividir estado para estado. Só que, de fato, cara, não é só dividir estado por estado o imposto. Quando você traz uma indústria aqui, você fomenta aquela área, você gera emprego, você traz escola, você traz muita coisa ali para aquela região, né? E aí fica essa guerra. Tipo assim, como que a gente vai se tornar atrativo para o grande empresariado? É um cara que tem uma mega indústria. Que eu ofereço diferente para ele vir aqui para Goiás? Você pensa, o que o cara vai oferecer diferente para o cara ir para o Acre, para o cara ir para Roraima? Então, assim, é uma das guerras e é uma das coisas que travou também esse processo de reforma. Né? Era discutir como que ia ser essa separação e como que eles iam lidar com esse monte de benefício. Então, assim, é um cenário muito complicado. É complexo? Será que talvez elimine os benefícios fiscais, mas entre em outros benefícios? Cara, aí a gente entra do meio, aí a gente abre já o leque. É uma adivinhação também, assim, né? Mas aí a gente abre o leque pro que a gente tem hoje, entendeu? Que é o que a gente quer acabar, a gente quer simplificar. Né? Então, se eu começo a dar benefício, aí eu volto pro mesmo passo que eu tava lá atrás. Você já volta pra concorrência ampla. Tipo assim, cara, o benefício é interessante, demais, mas ele se tornou algo tão comercial, todo mundo começou a criar benefício, pra você entender, o cara lança um benefício lá em Tocantins, o cara do Mato Grosso já copia o benefício que ele tem, porque ele pode ser copiado, pode ser compartilhado. Então, já faz um mais agressivo ainda. Já faz um mais agressivo, então se tornou uma peça mesmo comercial para o cara trazer arrecadação para o Estado. E aí você gera, igual eu falei, essa guerra, né? Estado brigando com o Estado, porque o cara é meu. Tem Estado. Aqui em Goiás tivemos casos de uma indústria grande de sorvete que o sorvete virou ICMS, ST, eles simplesmente largaram, saíram daqui e foram para Minas Gerais. Falou, não, já que vocês querem colocar uma taxação a mais aqui, um imposto a mais no meu produto, eu vou para outro estado que eu não tenho esse problema. Então, você entendeu que, tipo assim, deixou de ser só o benefício fiscal e virou o negócio do cara, entendeu? Então, se a gente começar a abrir o leque e começar a oferecer benefício, cara, a gente vai regredir igual a gente está. Né? A gente vai andar para trás novamente. Né? Então, por isso que eu acho que a reforma, nesse momento, não vai ter esse cenário. Aí eu acho que tem que se pensar, igual eu falei, vai ter um comitê ali para subsidiar durante algum tempo as empresas, né? Porque o cara também não dá conta de perder o benefício assim, ficar sem nada ali. Então tem um período ali de transição também. Mas é importantíssimo que a gente realmente, não é derrubar, mas que a gente pense numa outra maneira ali de subsidiar a operação desse empresário, não só com benefício. Perfeito. Muitos questionamentos aí para vir. Até porque a reforma tributária, o prazo é até 2033. E aí, pensando em benefícios fiscais, isso ainda vai se estender mais. Vai se estender mais um pouquinho. A gente está falando aí de um prazo de 10 anos para lidar com isso. Né? Cara, na verdade... Então, o benefício fiscal não é o assunto mais urgente da reforma tributária. Tem assuntos mais urgentes para a gente... O assunto mais urgente é botar ela para rodar. Entendi. Né? Então, se a gente botar ela para rodar, aí eu acho que tem outros assuntos que eles vão se interligando ali e a Receita, o pessoal ali, o comitê gestor ali, eles têm que ir resolvendo. Né? Mas eu acho que o mais importante agora é botar ela para rodar e mudar um pouco dessa cultura, né, Gustavo? Então, entender que, de fato, o sistema, é mais imposto para pagar, é mais obrigação. Não, cara, eu acho que a gente precisa de uma reforma tributária. Hoje, do jeito que está, a gente não consegue mais... a gente tem um custo muito alto com essa operação. Né? Então, igual eu falei, hoje o cara ele paga 5, 6 especialistas ali da área tributária e ainda chega alto para esse cara, ainda chega problema para ele resolver. Então, assim, pra você entender, na parte jurídica, né, a gente tem vários autos de infração que estão há 15, 20 anos sendo discutidos. Né? Tem software, que é um caso que a gente estuda até na
nas pós-graduações aí, que é o software, que ninguém sabia se ele era produto ou se ele era serviço. Né? Você compra ele na prateleira ou você baixa ele do seu computador. 20 anos discutindo um assunto como esse. O software até deixou de vender na prateleira, nem vende mais. Nem existe mais. Nem existe mais. Então, o sistema ele muda muito, cara. Então, você perder um tempo desse discutindo alguma coisa, aquele produto já deixou de existir, ele está sendo vendido de uma maneira diferente. Então, assim, é muito imbróglio para se resolver na parte tributária. A gente precisa, de fato, de uma reforma. Entendi, tá acontecendo. Tem que continuar acontecendo. Tem que continuar acontecendo, mas deve continuar acontecendo. Normal. Eles não vão voltar atrás. Acho que o empresário ele tem que ter essa ciência. Pode mudar de governo, gente, a adaptação vai acontecer, né? Nada roda perfeito, igual está escrito, não tem como. Por isso, né, que tem a fase de teste. Isso mesmo, por isso que tem a fase de teste. Então, assim, ela vai acontecer. Talvez não seja da maneira que foi escrita, ela vai ser adaptada, mas ela vai acontecer. Então o empresário tem que ter essa ciência, não tem como voltar atrás. Perfeito, não tem como voltar atrás e agora é a hora de olhar para dentro de casa, organizar esse cenário e se preparar para o que tá vindo aí. Com certeza. Para você ter uma ideia, Gustavo, a nossa legislação tributária, né, que é o CTN, né, que é o Código Tributário, ele é de 66, cara. Nossa. Então você pensa o quanto de negócios novos surgiram desde lá. Modelos novos. Sim. Então, a espinha dorsal da nossa tributação ela é muito antiga. Né? Ela foi... ela entrou ali na Constituição de 88, muita coisa se mudou, teve emenda e tudo, mas a base, a estrutura dela é muito antiga. Então a gente precisa de fato de uma mudança, uma atualização. Hoje a gente tem uma maneira diferente de ver negócio. É igual eu falo, hoje o e-commerce, hoje os produtos novos, diferentes que a gente não tinha. Então, assim, precisa ser atualizado. O jeito que está hoje, cara, hoje a gente não consegue operar. Hoje eu falo assim, exemplo eu que sou tributarista, eu leio várias vezes alguma coisa e, cara, eu ainda fico na dúvida se eu aplico ou não. Né? Então, às vezes eu fico assim, cara, será que de fato isso aqui está falando para me aplicar? Porque eu tenho outra legislação que fala para me não aplicar. Entendeu? É uma legislação muito ampla. Muito ampla. E aí você pensa, eu tenho a da Federação do Brasil. Certo. Aí eu tenho 27 entes, que eu ainda tenho 27 códigos tributários diferentes. Eu tenho mais de 5 mil municípios com códigos tributários diferentes. Olha o tanto de coisa. Então, assim, se o cara quer ir para um estado, beleza, é um planejamento. Se ele quer ir para outro, é outro planejamento. Aí eu quero abrir nesse município, é um planejamento. O cara quer ir para outro município, é outro planejamento. Então, assim, vai criando uma bola de neve que não tem como você saber tudo. Não tem como. É muita informação. Então precisa de fato ser enxugado e ser mais claro para a gente, para não gerar esse risco tributário que a gente tem hoje. Então, assim, é urgente essa reforma. Eu acho que é um dos assuntos que de fato vai evoluir muito o nosso país. E o que está sendo proposto na reforma é o IVA, né? Esse IVA ele já é usado no mundo inteiro. Para você entender o quanto a gente está atrasado. Tem mais de 100 países que usam, a Europa inteira usa, os Estados Unidos usa esse modelo. Então a gente está atrasado, o Brasil está atrasado. Né? Então o empresário, quando ele vem de fora e chega aqui e vê a nossa legislação, ele assusta. Né? Lá ele tem um corpo muito menor de contabilidade, um contencioso muito menor para lidar. Quando ele chega aqui no Brasil, ele vê tudo aquilo, ele vê que ele vai precisar, às vezes, de um departamento para operar aquilo. Cara, o cara desanima. Né? Então a gente está fora do jogo assim, mundial, entendeu? Então precisa de fato uma reforma. Muito bom. É muito bom ter esse olhar que é positivo referente à reforma. Com certeza. A gente vê muito conteúdo, né? Eu fico vendo conteúdo sobre o assunto, conteúdos muitas vezes meio negativos, assim, alarmantes, mas é bom ter essa visão positiva de que o que a gente está fazendo é se atualizando e crescendo, e a gente está se colocando ali como um país, uma potência que nós somos, né? E precisa dessa atualização. A reforma tributária não é a primeira reforma e não será a última, provavelmente, se a gente pensar aí no longo prazo, né? É só uma mudança. E aí que bom que os empresários têm contadores, especialistas, tributaristas como você, como a Prestacom, para auxiliar durante esse processo. Então, assim, tá tudo certo, né? Não tá nada perdido, tá em tempo. O que o empresário tem que entender, assim,
que, cara, é mais um processo dentre outros que ele já viveu, né? É um pouco mais conturbado, é um pouco mais complexo nesse primeiro momento, mas igual eu falei, é complexo para todo mundo, porque é novo para todo mundo. Não é uma particularidade da minha empresa, minha empresa que não dá conta, não. A gente tá falando do Brasil inteiro, é uma mudança geral. Então, assim, se de fato, o que vai ajudar o empresariado nesse período, Gustavo? Ele ter igual eu falei, um bom contador, né? Alguém que anda ali do lado dele, ele deixar a equipe dele treinada, preparada para essas alterações, né? Então é muito importante, igual eu falei, que a gente visite, que a gente faça treinamento com quem opera de fato, né? E aí o fluxo vai ser natural. Entendeu? Então, assim, você vai entrar num fluxo que, atualização de sistema, hoje a gente atualiza, amanhã a gente testa. Então, é o fluxo das outras reformas que já tivemos, igual você falou, que a gente vai ter ainda. Igual eu falei, hoje essa reforma tributária está escrita assim, mas, cara, rodou lá e não deu certo, cara, não tem problema a gente voltar, a gente pensar de uma maneira diferente, que eu falo assim, o pessoal da Receita, entendeu? Que, cara, não tem como, vai acontecer. Ou do jeito que está escrito ou não, vai acontecer. Vai acontecer. Muito bom. Alexandre, acho que nosso tempo tá acabando. Tá acabando rápido, né? Rápido demais. Muito rápido, mas uma conversa muito interessante. Sim. Muito importante, urgente, mas ainda assim em tempo hábil para o empresário se mover aí, com certeza, ir atrás da gente e começar a organizar. É, igual eu falei, o contador ele tem papel fundamental. Então, se o seu contador ainda não falou de reforma para você, cara, não tá certo. É hora de trocar de É hora de trocar, é hora de você ir para alguém que é especialista, alguém que realmente entende do que está falando, alguém que vai te prestar todo, né? Tem uma cadeia ali que vai te prestar todo o suporte necessário, que consiga entender as suas dores e fazer com que você, né, consiga escalar ali durante esse processo de reforma, que não é fácil. Mas, cara, a gente está aqui, né? O que for preciso, não só eu, mas a gente tem um time interno muito preparado para isso. Então, assim, procurem a gente, que a gente está disponível para entregar o melhor. Igual eu falei, nem que seja planejamento, diagnóstico de como está hoje, como vai ficar com a reforma, ferramentas que dá para a gente usar para poder, né, fazer com que essas coisas, com que essa reforma ela passe de maneira mais tranquila para esse empresário. Muito bom, Alexandre. Muito obrigado pela sua presença. Cara, obrigado eu. Te espero em outros episódios, até porque esse assunto ele é infinito, quase. Com certeza. E inesgotável. E vai ter muitas atualizações aí durante o processo. Com certeza a gente pode ir fazendo, porque, igual você falou, né? Esse assunto, além de ser muito extenso, sempre vai se alterando, né? Perfeito. Tá. Beleza, muito obrigado. Muito obrigado para você que nos assistiu e eu espero que você tenha gostado e que você compartilhe esse episódio aí com quem merece ouvir tantos insights importantes, muito relevantes agora para esse nosso momento atual. Muito obrigado e até o próximo IP de Prosa.